Oi, tudo bem? Eu sou o Fabrício Curvelo e agora a gente vai falar sobre interpolação de strings. Tudo bem? É um assunto muito importante, você vai precisar disso para sempre, então temos um material todo especial para isso aí. A gente já vai começar criando um novo arquivo Python no nosso projeto Programação Sequencial, tá bom? Então deixa eu dar uma olhadinha lá no nosso PyCharm, ele está apresentando aqui o arquivo que a gente fez na nossa última aula, no último vídeo. Vou fechar esse arquivo, vou dar botão direito no projeto Programação Sequencial e vou ali em New, Python File. E vou escolher ali o nome digital, o nome interpolacal, que é interpolação sem C cedilha e sem til, underline string, tudo em minúsculo, tudo junto, só com underline ali. Estamos aqui com o nosso arquivo. Vou te pedir um favor, tá bom? Por favor, congele o vídeo aí um pouquinho e digite essas 5 linhas de código aqui, tá? Eu vou aguardar aqui e a gente continua. Bom, já digitei aqui também o meu e vou executar aqui. Olha, nós temos duas variáveis de entrada, né? Estou perguntando dois valores para o usuário. E aqui tem 3 linhas de saída. E é interessante que a gente observe que aqui nas linhas de saída a gente está concatenando. A gente já falou disso algumas vezes, né? Eu estou juntando valores. Nesse caso, eu estou juntando um texto, uma string textual travada, que a gente chama, ela não é uma variável, é um texto que vai ser sempre olá, seguido do valor que está na variável nome, que foi a resposta do usuário, e depois outro texto travado, que é uma exclamação. A cada mudança de um para o outro, eu uso uma vírgula, correto? Então, ó, escrevi um texto entre aspas, não importa o que tem dentro dele, inclusive outra vírgula, não tem problema, é texto. Mas fechei as aspas, vírgula para então puxar uma variável. Ah, eu quero continuar com outro texto, vírgula para puxar esse texto. A cada mudança de um item para o outro, você vai colocar uma vírgula. Na frase do meio é uma frase só de texto, então não tem concatenação nenhuma. E aqui embaixo eu tenho, de novo, várias concatenações, tá bom? Então vou executar o botão direito, a primeira vez que eu vou executar esse arquivo, run, interpolação. Digite seu primeiro nome, vou botar ali Fabrício. Digite sua idade, vou botar 40. E ele me disse, olá Fabrício, tudo bem com você? Caramba Fabrício, você tem 40 anos? Nem parece. Então é um programinha simples, né? Mas aqui a gente está trabalhando a concatenação, que também é chamada de interpolação, no caso de string. Concatenar, interpolar, nesse caso significa juntar, juntar coisas. Nesse caso eu estou juntando um texto travado com o valor de uma variável, que depois junto novamente com um texto travado. Na linha de baixo também tem algumas coisas assim, tá bom? Mas essa é a forma mais básica de você concatenar. Só que existem outras e algumas bem importantes, bem interessantes. Então eu quero trazer esse assunto aqui para a gente. A parte de baixo aqui do nosso material pede que a gente substitua essas 3 linhas do print aqui por essas 3 aqui, tá bom? Então vou te pedir mais uma vez para digitar, vou congelar o vídeo nesse momento para você digitar isso e depois a gente faz um teste e uma interpretação de tudo que foi feito ali. Vamos lá. Opa, voltei. E eu, na verdade, não substituí as linhas, não modifiquei as 3 linhas. Eu desativei as 3. Isso é legal você também saber que a gente usa muito esse tipo de recurso. As linhas que eu tinha, eu botei um comentário para cada uma e elas deixaram de funcionar. Mas elas estão ali ainda e eu posso lê-las para comparar com as novas. De repente, por alguma situação, você pode querer voltar a ativar essas linhas, então basta que você apague o hashtag ali do comentário que ela volta a funcionar normalmente. São recursos que a gente costuma usar muito, que é simplesmente comentar o código, desativar aquele trecho de código ali, tá bom? Fazendo ele virar comentário. Então eu posso comparar, ó, a linha que era print, olá, vírgula, nome, vírgula, exclamação, eu mudei para um formato que existe de interpolação, que é o ponto format, tá bom? Ou ponto format, como você preferir falar. Ele traz uma facilidade. No início você pode estranhar um pouco, mas quando você tem várias variáveis na mesma expressão, como essa aqui, pode ficar mais simples. Eu acredito que fica mais simples. Então, a estrutura dele é a seguinte: você escreve todo o texto, entre aspas, no início da frase. Onde deveria entrar cada uma das variáveis, você simplesmente coloca
abre e fecha a chave. E depois das aspas, depois que você fechar as aspas, você coloca ponto, format e puxa a variável, no caso eu quero a variável nome, eu quero que essa variável nome seja apresentada no lugar que está aquela chave ali. Então, a frase vai ficar olá, vírgula, o valor da variável nome. Só que você escreve a chave, abre e fecha, e depois é que você puxa. Na linha do meio não tinha variável nenhuma, então ela na verdade não mudou, é a mesma linha exata. A terceira tinha várias variáveis, né? Tinha nome, idade e é isso, duas variáveis. Então eu fiz o seguinte, ó, uma frase só, um texto só entre aspas, mas onde eu deveria colocar cada uma das variáveis, eu coloco chave. Então abriu e fechou chave aqui, abriu de novo e fechou de novo aqui. Ao final eu coloco ponto format e vou botando as variáveis na ordem respectiva que eu quero que aconteça ali, tá bom? Na hora de executar isso, você vai perceber que a resposta não mudou. A saída é exatamente a mesma. O que eu estou te apresentando é como você faz para trabalhar essa estrutura aqui. Ó. Repara que a frase foi exatamente igual. As frases todas apareceram idênticas. Então você escolhe, tá bom? Mas é importante que você saiba todos os tipos. Eu digo assim, você escolhe, eu gostei mais do primeiro método tradicional, não gostei mais do ponto format. Tudo bem, todo mundo tem seu gosto, tá bom? Mas é importante que você conheça todos, porque você vai ver muitos códigos de outras pessoas e muitas vezes a pessoa usa um outro formato que não é o que você gostou e você não pode deixar ele de lado. Eu aqui mesmo no curso vou seguir te apresentando exercícios mais adiante, usando cada hora uma dessas interpolações que eu vou te apresentar ou que eu estou te apresentando. Então é legal que a gente se lembre de todas, tá bom? Seguindo aqui no nosso material, deixa eu voltar com ele aqui. Terminamos esse slide. Seguindo aqui, temos um outro formato de interpolação que é o com f-string, tá bom? Esse formato, ele tem uma escrita menor, tá bom? Considero ele mais interessante que o ponto format. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens, você vai conhecendo isso conforme vai utilizando, tá bom? Nesse mesmo arquivo que nós estamos, eu vou te pedir para digitar essas duas linhas que estão ali em cima, e aqui embaixo a terceira linha. Vou pedir para você fazer, vou congelar o vídeo aqui rapidamente e daqui a pouco eu venho comentando tudo isso. Vamos lá. Então vamos lá. O meu ficou dessa forma aqui e vamos interpretar aqui antes de executar. A novidade começou aqui na linha 12. Eu criei uma variável chamada nome, na verdade eu não criei, ela já existia lá em cima, onde ela perguntava o nome do usuário. Aqui então, na hora que eu chamo a mesma variável e coloco um valor diretamente nela, ele está substituindo o que estava antes. Né? Lembra que a variável é uma caixinha na memória e só cabe um valor de cada vez. Então antes, vamos supor que a pessoa respondeu Rafael. Então, estava na variável nome, o valor Rafael. Quando chega aqui e ele fala nome recebe Fabrício, o Rafael sai de cena e coloca ali no lugar, então, na caixinha, Fabrício. E fica dessa forma. E depois tem aqui um print assim, ó. Esse é outro formato de interpolação. A gente coloca F, do string F-string, desculpa, né? O termo dessa interpolação é o F-string. Então a gente coloca F e coladinho abre aspas. Esse F aqui, ele é o código que está formatando essa estrutura toda aqui, tá bom? Aí que eu andei com ele, muito bem, assim. Então, F é de formatar. Então, estou formatando toda essa estrutura. E a lógica dela é a seguinte, ó. O meu nome é, e eu quero que apareça o valor da variável nome. Eu abro chave e já coloco a variável ali dentro. Repara que o Python, com esse F aqui, ele consegue entender que houve uma interrupção ali da string, né, para ele puxar o valor da variável. E depois ele volta a trabalhar com string porque fica verde novamente. Né? Se eu tirar o F daqui, rapidamente, você repara que tudo vai ficar verde. Então ele não entende que saiu dali o entendimento de que era para entrar uma variável. Né? Se você mandar exibir aqui, ele vai escrever meu nome é nome. Ele não vai puxar a variável porque não está entendendo que é para puxar. Para ele conseguir puxar, você vai ter que colocar esse F na frente. E as cores aqui do nosso PyCharm já nos indicam que isso sim está puxando de uma variável. Então, como a variável nome está valendo Fabrício, ele vai escrever meu nome é Fabrício. Você pode ter feito usando o seu nome, tudo bem, tá bom? E vai aparecer o seu nome, né? E aqui um outro recurso interessante. Você tem,
para variáveis do tipo string, diversas funções atreladas. Aqui nós botamos ponto .lower. Se você escrever a variável, no caso, nome, e digitar ali ponto, o próprio PyCharm vai te sugerir várias funções aí disponíveis. Ponto .format, lower, tem um monte, tá? Tem também a ponto .upper, tá mais ou menos aqui em ordem alfabética. Então vamos aqui, ó, ponto .upper, se você digitar lá, ele pega o ponto .upper. A lower, ponto .lower, né? É uma função que pega o valor da variável e apresenta todo ele em minúsculo. E já a ponto .upper, ele apresenta todo em maiúsculo. Então, vou te apresentar aqui o recurso com a ponto .lower. Vou executar. Seu primeiro nome, Fabrício. Minha idade, 40. E aí lá no final, ó, meu nome é Fabrício. Esta saída aqui veio dessa frase, ó. Então, observa que ficou no f-string, tá? Meu nome é o valor da variável nome. E em seguida, ele botou meu nome é Fabrício, mas tudo em minúsculo. Foi o nome ponto .lower que fez ele ficar todo em minúsculo. Se você quiser testar, vou até inclusive copiar e colar aqui, mas vou apagar e vou botar nome ponto. Vou pegar o upper, tá ali, ó, e vou rodar novamente. Vou botar qualquer coisa aqui, tá bom? E olha lá, meu nome é Fabrício, porque ele atribuiu à variável nome o valor Fabrício, correto? Depois ele escreveu meu nome é Fabrício em minúsculo, porque temos o ponto .lower. E depois em maiúsculo, todo em maiúsculo, porque nós temos o ponto .upper. São as funções que colocam em letra minúscula e também em letra maiúscula, tudinho, né? Então, estou te apresentando aqui algumas interpolações, algumas formas de você fazer essa concatenação dos valores na string, né? String você conhece como uma variável do tipo string, mas tudo que você encontrar entre aspas também é uma string. Então, é um valor que poderia ser salvo numa variável string. Então, a gente chama tudo isso das aspas de string. Tudo bem? Seguindo aqui, então, nosso próximo slide. Agora nós vamos trabalhar com a formatação dos números em float. Importantíssimo aqui isso aqui, tá? Porque a gente tem aí números para valores de dinheiro, números que você precisa, a média do aluno, você quer que apareça só com um dígito depois da vírgula, um dígito decimal, e às vezes é um cálculo que vira uma dízima periódica, enfim. Não quero que apareça que a média do aluno foi 7,66666, né? Eu quero que seja só 7,6, enfim. Então, eu preciso formatar a saída exibida de um float, tá bom? Vou te pedir para você olhar esse nosso material, criar o arquivo interpolacal string float, vou até criar ele agora, tá bom? Mas vou pedir para você congelar e digitar esses dados todos aqui para a gente então comentar tudo isso, tá legal? Vamos lá no PyCharm. Cadê você? Tá aqui. Fechei ali, ó, botão direito no projeto Programação Sequencial, New, Python File. O nome do arquivo vai ser interpolação, underline, string, underline, float. Dê Enter, já está ele aqui. Ó, repara que nosso projeto está ficando com vários arquivos da nossa matéria, correto? Voltando aqui então para o material, vou pedir então para você congelar o vídeo e digitar esses dados todos aí, executar e interpretar o que aparece. A gente vai voltar comentando tudo isso daí, tá bom? Vamos lá. Bom, já digitei aqui o meu. Tem aqui mais ainda do que aparece na tela, né? Rolei aqui para você ver o restante. Enfim, tem aqui um código com diversas exibições na tela, diversos prints, e cada um deles com alguma formatação, naquele padrão do ponto .format, correto? Vamos interpretar aqui alguma coisa antes de executar, tá bom? Eu criei 3 variáveis, para cada uma eu coloquei um valor numérico. Esses valores que estão aqui, eles de propósito, eles são valores bem diferentes, né? A variável 1, valor 1, ela está recebendo 8 ponto alguma coisa. Então, isso aqui não é 8.000 ou nada disso, não. É o número 8 mesmo. 8 poderia, se fosse dinheiro, poderia ser R$ 8,75, tá? É a parte decimal.
Só que eu coloquei a parte decimal aqui com 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. O segundo valor já é um número bem maior, né? 73.932,6. E já o valor 3 está com 11 ponto, olha, não é 11.000, é 11.349. É só 11 inteiros. E 349 é a parte decimal. Bom, a gente vai começar a exibir esses valores todos, tudo bem? A formatação de valores float, ela é muito importante porque muitas vezes você faz algum cálculo e gera um resultado, por exemplo, para valores de dinheiro, por exemplo, que você precisa que aconteça só com uma exibição de 2 dígitos decimais, e aí gera um cálculo que dá um valor assim, ou dá uma dízima, né? Ou às vezes você só tem um dígito e você precisa que tenham 2, ou que dependendo do número que você esteja trabalhando, precisa ter um só ou mais de 2, enfim, isso vai depender do contexto ali que você estiver vivenciando num exercício qualquer, numa atividade qualquer, né? Então vamos aprender a formatar isso. Bom, a gente já conhecia a estrutura do ponto format, onde você abre um print, coloca o texto e onde você quer que entre a variável, você abre e fecha chave. É isso que a gente tinha visto até então. E depois escrevia ponto format e puxava a variável que vai ser exibida, o conteúdo dela, ali na chave, né? Só que agora eu quero formatar a saída de dados, tá? O que vai aparecer. É muito importante também que você entenda o seguinte: eu não estou modificando o valor que está salvo. Por exemplo, se a variável 1, valor 1, está com esse número todo aqui, e eu mandar exibir como se fosse um valor de dinheiro, ele escreveria 8,75, mas estaria salvo ainda na variável esse número completo aqui. Eu não modifico o valor dela, isso é apenas uma exibição formatada. Inclusive é uma exibição de string. O valor nem é string, ele é float, mas para exibir eu faço uma formatação em string para sair desse jeito aí. Então, tudo bem? Então, aqui, até os comentários nos ajudam a entender, tá? Se você só colocar 2 pontos F, esse F é do tipo float, que é o tipo das nossas 3 variáveis declaradas ali, né? Pelos números que elas receberam. Então, quando você só coloca F, ele escreve o número comum, do jeito que ele está declarado aqui, sem alterar nada. Você só diz, só é um valor float. Só isso. Já aqui nesse segundo bloco aqui, vamos chamar assim, porque está separado com alguns enters aqui dando espaço, né? Esse segundo bloco, ele está com a formatação 2 pontos, ponto 2F. O 2 pontos, ponto 2F está me dizendo, me configurando a saída de dados da seguinte forma. 2 pontos, porque eu vou dizer, olha, aqui vai entrar então um valor que é float, mas antes da parte decimal, ou seja, naquele ponto que divide o inteiro do decimal, eu não tenho nenhuma explicação para isso, ele está direto vazio aqui, né, onde está piscando ali o meu cursor. Então isso quer dizer que não há uma formatação para a parte inteira do número. Do jeito que o número inteiro vier, ele vai entrar sem modificar nada. Porém, depois da vírgula, depois do ponto, né, vamos explicar dessa forma, só vão aparecer 2 dígitos. Então, esses 3 valores vão ser exibidos naquele formato que a gente está acostumado a enxergar quando é um número monetário, um número de dinheiro. Tá bom? Vão só 2 dígitos depois da vírgula. E aqui eu tenho um outro exemplo onde está vírgula ponto 2F. Essa vírgula, ela faz a separação da casa dos milhares. Então, quando é um número muito alto, repara que eu puxei a variável valor 2, que ela tem um número bem alto, né, 73.000, a gente se acostumou a separar os milhares. Deixa eu fazer aqui um comentário, né, que seria 73, isso em padrão Brasil seria 73.932,6 ou 60, se você quiser exibir os 2 dígitos, correto? Só que isso é um milhar. Só que no padrão americano é invertido. O milhar ele é na vírgula e a parte decimal é no ponto. Então, quando você faz isso aqui, você usa o padrão americano para exibir a separação dos milhares. Então, ele vai escrever 73. Vou até puxar o comentário daqui para cá. Cadê? Aqui. Ele vai escrever 73,932,60. Ele vai exibir no padrão americano, que é o padrão que todo o Python utiliza, o padrão americano, né? Aqui eu tenho uma estrutura com 10 dígitos no total, 10 dígitos incluindo o ponto, tudo bem?
Então aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, o número vai aparecer contando 10 dígitos, incluindo o ponto e incluindo os 2 dígitos depois da vírgula. Vou explicar isso melhor quando eu executar, mas a lógica é essa. E aqui nesse último exemplo, tem a mesma estrutura dos 10 dígitos antes, só que eu botei 0, 10. Então o 0 na frente, ele vai formatar dizendo o seguinte, olha, se o número não completar os 10 dígitos no total, preencha a parte anterior com zeros. Então vamos ver a execução disso, ó, botão direito aqui, Run, e ele vai executar e me dar um monte de respostas ali, tá bom? Programação sequencial, ele vai executar de cima para baixo, conforme a ordem do que eu criei. Então vamos interpretar comparando aqui a parte superior do código com a exibição que apareceu na tela aqui do usuário. O primeiro print que eu tenho é esse, então é a primeira linha que apareceu. Interpretando aqui, ó, eu só botei 2 pontos F. Então ele exibiu o número do jeito que ele é, ó. Na verdade, ele até botou um zerinho à direita aqui, né? Ele completou uma quantidade de dígitos à direita da parte decimal, mas é a formatação padrão do float, isso daí, do tipo float, tá bom? Mas agora os próximos 3, ou seja, esses 3 aqui, vou deixar selecionado aqui para a gente ficar comparando onde eu estou com o que eu estou interpretando ali em cima. A saída que eu tive aqui dos 3, em todos eles eu tive só 2 dígitos depois da parte decimal. Então, olhando aqui em cima, onde veio a ordem disso aqui, né, vamos chamar assim, eu botei 2 pontos, ponto 2F. Interpretando. 2 pontos para dizer, olha, aqui vai entrar o valor de uma variável, que é essa aqui que eu puxei depois, tá bom? Antes da parte decimal, antes do ponto, que é esse ponto aqui, por exemplo, do 8,75, eu não expliquei nada. Então, ele vai repetir o valor que existe sem formatar nada para a parte anterior ao ponto que faz a separação para os números para a parte decimal, né? E já depois da parte decimal, eu só quero 2 dígitos. Então, por isso que aparece só .75. Lembrando que a variável era 8.75217 e só apareceu 8.75. E assim para todos, né? Na valor 2 era só 0,6, ele virou 0,60. E na valor 3 era 0,349, ele até arredondou para 0,35. Lembrando que ele não muda os valores originais, ele só está exibindo formatado, mas os valores continuam salvos na memória, nas variáveis, do jeito que estão ali no início do nosso código. Não houve uma modificação de nada, tá bom? Seguindo aqui, eu tenho aqui em seguida um print só, que é o com vírgula ponto 2F, e ele me trouxe essa resposta aqui, ó. Repara que apareceu até como eu fiz o comentário aqui, né? 73,932.60 é a exibição de um número grande com a separação da casa dos milhares, sendo que isso está no padrão americano, que é o padrão tradicional aqui do PyCharm e da maioria das linguagens de programação, eles seguem sempre esse mesmo padrão para os números, tá bom? Para a gente exibir no formato Brasil, tem uma formatação especial que eu vou fazer daqui a pouco, não vai dar para fazer agora não. Seguindo aqui, eu tenho, olhando aqui pelo nosso código, um bloquinho com 3 saídas que são as que aparecem 2 pontos, 10.2F. Então, os próximos 3 são esses aqui. Vamos interpretar aqui o que aconteceu. Eu pedi para ele exibir 10 dígitos, atenção, sendo que esses 10 dígitos você conta tudo, inclusive o ponto é considerado um dígito, e no caso, os 2 que estão após. Então, o número vai ter 10 dígitos, mas eu já contei 3, sendo o ponto e os outros 2 dígitos decimais ali, né, depois da vírgula. Então, ou seja, antes do dígito do ponto, ele considera 7 caracteres. 7 antes, mais o ponto e os 2 depois, 10 no total. Aí você fala assim, mas o número é 8.75217 e você formatou ele com 2 dígitos depois da vírgula, ficou 75, está aqui. E o ponto está aqui, mas não tem 7 dígitos para frente. Tudo bem, mas se você comparar até com os outros 2 que estão em seguida, deixa eu marcar os 3 aqui que a gente deve olhar, repara que eles ficaram alinhados da direita para a esquerda. Então, olha só, vou pegar aqui o cursor, o meu mouse, aliás, e vou contar dígitos. Olha só, 1, 2, 3, são os 3 finais, conforme eu expliquei, 4, e vou continuar andando para a gente entender até onde ele vai. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repara que na linha dos anteriores que eu tenho, todos começam aqui. Então, desse ponto para trás, eu tenho 10 caracteres. É isso que aconteceu aqui.
Então, de novo, 10 caracteres, sendo que isso é o total, e não é o que está antes da vírgula, como dá a sensação de que são 10 antes e 2 depois. Não é isso. São 10 no total, sendo que desses 10 no total, eu tenho os 2 depois da vírgula mais o ponto, 3, e ainda tem, então, antes disso, no caso, como eu especifiquei 10, ainda tem 7 para frente. A mesma lógica aconteceu para os outros dois. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegou aqui a margem junto com os demais, e esse valor 3 aqui está seguindo a mesma estrutura, são esses 3 aqui. Então, seguindo aqui, eu agora tenho mais o último bloco de 3. E repara que a diferença aqui no código dele para o anterior é esse zerinho. Eu botei 2 pontos, 0, 10. Esse 0 indica que eu vou incluir na parte anterior do número, na parte à esquerda do número, zeros até completar um total de 10 dígitos de uma forma visível, tá bom? Então o número é o mesmo, mas ele ficou com 10 dígitos preenchidos à esquerda com zero. Isso aqui, para a maioria dos casos, a gente acaba não utilizando, mas existem situações que isso é legal aparecer. Por exemplo, o número de matrícula de um aluno numa escola. Aí a matrícula de todos os alunos ela é composta, sei lá, por 4 dígitos. Só que o número da matrícula de alguém, por exemplo, é 13. E aí como é que você vai exibir esse número com 4 dígitos? Se você mandar só exibir o número normalmente, ele vai botar só 1, 3. Mas se eu quiser os 4 dígitos aparecendo, então vou ter que incluir zeros à esquerda. Só dá para fazer isso formatando dessa forma. Você pode até criar a variável incluindo lá 0, 0 e tal, mas ele não vai salvar 0, 0. Ele é um valor numérico, ele vai considerar só a partir do inteiro, a partir do primeiro valor inteiro diferente de zero. Né? Zeros à esquerda, a gente sabe que não tem valor, mas para uma exibição formatada isso pode e é muito útil. Ok? Seguindo aqui então no nosso material, a gente está nessa atividade aqui, mudei para a próxima, e aí ele pede aqui na próxima o seguinte, olha, copie o arquivo interpolação string float e cole, renomeando para interpolação string float fstring. Porque a gente tem aquela formatação com fstring também, tá bom? Que a gente já conhece de alguns exemplos anteriores. Vou fazer a mesma estrutura aqui, só que agora formatada com fstring. Então, eu vou criar esse arquivo, na verdade, eu vou copiar o arquivo que nós temos dando esse nome e depois eu vou pedir para você pausar o vídeo e também digitar fazer a sua modificação conforme o exercício está pedindo ali. Então vamos lá. Vamos primeiro aqui então a fazer uma cópia de um arquivo. Acho que a gente ainda não fez isso aqui, se não estou lembrado de ter feito antes. Veja bem como é. Eu gosto de fechar o arquivo para não dar uma confusão. E vou aqui no lado esquerdo localizar ele. Ó. É esse arquivo aqui, ó. Interpolação string float. Então você faz o seguinte, botão direito em cima dele, direito do mouse, e aí você escolhe a opção Copy, que é o nosso famoso Ctrl C. Tem ali, você pode apertar Ctrl C, mas eu vou selecionar aqui, Copy, copiou. Agora eu vou colar. Só que para colar, você tem que colar no projeto. Então, olha só, selecione o projeto, que no nosso caso é o Programação Sequencial, né? Prog Sequencial, dá botão direito nele, e aí você cola, que é o famoso paste, o Ctrl V. Então, eu vou clicar aqui em paste e ele vai colar. Só que antes de colar, ele te pergunta o nome, porque ele, na verdade, está colando no mesmo lugar do anterior e não pode ter dois arquivos com o mesmo nome. Inclusive, o nosso material pediu que o nome seja interpolação string float fstring. Então, é só uma parte final ali que está faltando. Vou colocar aqui, ó, interpolar cal, underline string, underline float, underline fstring. Feito isso, ok, ele já colou. Observa que você agora já está com ele aberto, tá bom? Mas uma pegadinha que acontece, atenção, aqui ainda continua apontando para o anterior. Lembra? Se você apertar o play aqui, ele vai para o outro. Tem que ser com o botão direito na hora que você for executar, não esqueça disso. Bom, voltei aqui para o nosso slide. Vou pedir para você pausar o vídeo e modificar aquele código que está lá para esse que está aqui desse jeito aqui, tá bom? Não precisa apagar tudo não, vai percebendo a diferença que existe em cada uma das linhas, elas começam a ficar diferentes do primeiro print aqui em diante, tá bom? E aí faz isso e a gente então interpreta o resultado que vai acontecer. Então vai lá, pausa aí. Vamos lá, já fiz aqui as modificações no meu. Então, a principal característica é que esse formato, o fstring,
a formatação dele é sempre assim, ó, você antes das aspas tem que colocar a letra F de formatar, tá bom? E o texto acontece, e onde você deveria colocar uma variável, você abre chave e já coloca ali dentro a própria variável. E não fica nada depois das aspas, né? Fazendo uma breve comparação aqui com o padrão anterior que a gente tinha feito, eu vou abrir aqui o arquivo anterior. Ó, no arquivo anterior, você faz o valor sem F na frente, atenção que não tem o F no padrão anterior. Você escreve o texto, abre as chaves, e faz o conteúdo ali da variável e até formata ali, só que depois você tem que escrever ponto format e aí puxa a variável, não é isso? Tem que ser dessa forma. Deixa eu te fazer aqui um erro que acabou acontecendo quando eu selecionei. Tem que ser desse jeito. No nosso padrão agora do f-string, você escreve F na frente, coloca o texto todo dentro das aspas e abre chave. Ali dentro da chave você já coloca a variável. No nosso caso, como a gente quer fazer as formatações, eu vou colocar a variável, já vou colocar 2 pontos e vou puxar a formatação que eu quero. É isso que é a lógica do f-string para formatar tipos float na exibição string, tudo bem? Então, as mesmas coisas que a gente fez antes, só que agora tudo junto. Ó, fica valor 1, 2 pontos, ponto 2f, tudo dentro da chave, não tem aquele ponto format depois, né? É a mesma lógica e todos eles ficam iguaizinhos. Você pode executar, ó, o botão direito para executar, para você ver que está rodando o arquivo atual. Ele aqui está apontando para o outro, que é só string float. O nosso é o string float f-string, né? Então, eu vou puxar aqui, ó, no run, ele agora mudou lá para f-string e trouxe a mesma exibição exata. Então, estou te apresentando uma outra forma de fazer a mesma coisa. Vale ressaltar que, a nível de características, o padrão f-string ele é mais recente que o padrão .format e eu acredito que os desenvolvedores em Python utilizam mais esse padrão. Mas eu te apresento todos porque você pode encontrar esse código, códigos, aliás, de outras pessoas e estar de um padrão que não é esse. Então, é bom que você conheça vários. Existem outros também, tá bom? Mas eu estou forçando mais o .format e o f-string, que são os dois mais comuns. Ok? Ok. Seguindo aqui, então, nosso material, a gente está nesse slide aqui. O próximo slide pede que a gente continue nesse arquivo que é o final f-string e inclua mais esse código aqui, tá bom? Então, eu vou te pedir novamente, digita isso que está aí, eu vou pausar, peço que você pause o vídeo para digitar e depois a gente volta comentando a execução, ok? Então, vamos lá, mais uma vez, dar um pause aí. Bom, vamos lá. Já digitei. Estou com esse conteúdo a partir da minha linha 29 aqui, é a parte nova do nosso código, tá bom? Então, observa que foi declarada uma nova variável chamada valor 4. E ela recebe um número 0.7536. E aqui eu venho puxando algumas características dela e das outras que eu já tenho também, né? Eu estou na mesma tela onde eu já tinha, na mesma página, desculpa, mesmo arquivo, onde eu já tinha valor 1, 2 e 3, e agora foi declarado o valor 4. Aliás, eu, como desenvolvedor, me incomoda essa variável solta aqui no meio de um código quando eu já tenho outras declaradas lá em cima para tudo, tá bom? Eu vou fazer a explicação aqui desse nosso trecho, mantendo ela aqui porque fica mais visível para a gente olhar para ela e entender a resposta, mas depois eu vou botar ela lá em cima junto com as outras três. Fica mais um código melhor organizado, vamos chamar assim, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou exibir uma formatação para converter isso em um valor um valor percentual. Então eu tenho um tipo de formatação para isso também. É só você chamar a variável e botar ponto, no caso 1%. Esse 1 eu quero dizer que é um dígito após a vírgula, exibindo um valor em porcentagem. Então esse 07536, vou rodar aqui para a gente apertar o botão direito, só por hábito. Muito bem, é a partir daqui do valor 4, ó, ele ficou 75,4%. E a variável é 0,7536, né? 0,75 é 75% mesmo. Se você pegar, por exemplo, o valor 1.000 e multiplicar por 0,75, isso vai tirar 75% do 1.000, que ou seja, vai aparecer 750, tá bom? Então, ele pegou o valor decimal e exibiu ele em formato percentual. É assim que acontece quando você formata desse jeito.
Temos aqui também agora uma outra estrutura. Olha, aqui eu já comecei a preparar para chegar a um resultado de um valor numérico monetário Brasil. E isso não é padronizado no Python, então a gente teve que fazer essa estrutura toda. E ela foi feita em alguns passos. Na verdade, foi feita da seguinte forma. Olha, interpretando aqui, deixa eu até baixar aqui assim um pouco para a gente ter um espaço maior para interpretar aqui. Ó. Aqui aconteceu o seguinte, eu criei uma variável, ela já é uma variável do tipo string, porque ela já recebe diretamente aspas, então ela não é textual. Se você fizer um type aqui, print type texto underline valor 2, você vai ver que o tipo que ele vai apresentar para a gente é str, string, não é float, tá bom? Então essa variável ela é string, até por isso que eu a chamei de texto, para você ter a certeza de que não é um valor float, é um string. Mas ele está sendo montado da seguinte forma, está sendo colocado ali R cifrão, e é um f-string, então botei um f na frente, r cifrão, e aí eu puxei uma variável. Eu puxei a variável valor 2, que é uma variável que já foi declarada com um valor bem alto, aquele valor lá, tá bom? Então eu puxei essa variável, valor 2, estou aqui, certo? Só que eu formatei da seguinte forma, eu botei underline ponto 2f. O underline, ele vai, está até explicado aqui no comentário, ele vai substituir a parte da vírgula do milhar, lembra que isso é um padrão americano, e o milhar é separado por vírgula e o decimal por ponto. Então, aquele milhar do número bem grande lá, separado com vários milhares, ao invés de aparecer vírgula, vai aparecer underline, tá bom? E aí eu exibi em seguida o que está nessa variável texto valor 2, que é isso que está aparecendo aqui. Ó. Então, ele apareceu, ó, 73, underline 932. Aqui deveria vir uma vírgula, mas eu formatei para que não venha a vírgula, e sim o underline. Aí você vai falar, mas underline não faz sentido um número ter esse underline aí. Eu também concordo, mas foi necessário para chegar na próxima etapa. Então olha só como é que foi feita a próxima etapa, que é esse bloco todo aqui. Ó. Foi assim, ó. Eu criei uma outra variável que eu chamei de texto, underline valor, underline br. Então uma nova variável também textual, do tipo string. Essa variável está recebendo o que está na variável texto valor 2, que é essa nossa aqui, e aí eu puxei uma função chamada replace, que é tipo substituindo, né, modificando, recolocando alguma coisa no lugar de outra. Né? E o replace, a função replace, ela é assim, ela explica o seguinte, pegue um valor de um jeito e coloque de outro jeito. Então, aqui ele está fazendo o seguinte, aonde tiver ponto, por favor, coloque uma vírgula. Então, olha aqui para o número que foi feito anteriormente. Aonde tem um ponto, esse primeiro replace aqui está fazendo o seguinte, aonde tem ponto, coloque vírgula. Aí você vai olhar aqui, o ponto é esse. Então, aqui vai virar uma vírgula. E virou mesmo, né? Está aqui o resultado disso, né? Aqui vai virar uma vírgula. E eu continuo tudo junto. Ponto, replace, e faz agora o seguinte, aonde tem underline, muda para ponto. Então, você vai olhar o número aqui como ele era, ó, o underline muda para ponto. Aí você pode falar assim, ah, por que você fez underline? Era só falar que onde tem ponto bota vírgula, onde tem vírgula bota ponto. Só que ele ia fazer a primeira modificação e todos os pontos iriam virar vírgula. E depois a segunda, todas as vírgulas iriam virar ponto e ia ficar um número só com pontos. Ia ficar 73.932.60. Eu não ia conseguir separar em etapas. Então eu tive que usar um caractere diferenciado, poderia ser qualquer outro, mas eu escolhi o underline, tá bom? Tive que usar o underline para fazer esse momento inicial diferenciado aqui, para depois, então, falar, olha, o que é ponto vira vírgula e o que é underline vira ponto. Então, para você ter um número formatado num padrão monetário Brasil, em reais, por exemplo, né, você tem que fazer essa estrutura toda dessa forma que está aí. Tá bom? Não existe isso padronizado, porque a linguagem não é uma linguagem nacional, ela é padrão americano, então a gente que tem que fazer o nosso padrão ali. Ok? Deixa eu ver aqui então, seguindo o nosso material. Agora a gente vai falar um pouquinho dos números inteiros. A formatação de inteiros ela não é muito diferente do que a gente conhece agora no float, só que ao invés de trabalhar com 2 pontos alguma coisa f, que é o que a gente fazia lá no float, a gente faz com d. Esse primeiro exemplo nosso aqui, a gente volta a falar daquele padrão .format. Depois a gente vai ter um outro exemplo utilizando o f-string, que é com f antes das aspas. Então, olha, cria um arquivo Python chamado interpolacal, interpolação, né? Underline string, underline int, e digite esses exemplos aí.
Não vou agora mais fazer o arquivo para te mostrar, não. Acho que a gente já fez muito, você já aprendeu, né? Então, por favor, cria aí um novo arquivo Python com esse nome, digita esse código e depois a gente conversa. Dá um pause aí para isso, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá. Já digitei aqui o meu e esse exemplo acho que é mais fácil para a gente compreender, né? Criei duas variáveis do tipo inteiro, eu estou salvando nelas números inteiros e fiz essas exibições aqui formatadas. O primeiro eu só coloquei dois pontos D e o D, atenção, D é para números inteiros. A gente tem uma vantagem imensa de usar um I, né? I de inteiro, de int, mas não, é para D. É D que é para inteiro, tudo bem? F para float e D para inteiro. Então, eu estou aqui dizendo, ó, vai entrar um número inteiro sendo exibido. Eu só estou dizendo que é inteiro e mais nada. Já no segundo bloco aqui, eu estou formatando usando 7 dígitos. E no terceiro bloco, também utilizando 7 dígitos, só que com 0 à esquerda. Vamos executar aqui, ó, botão direito para não executar o arquivo anterior. Tá bom? E olha lá as respostas que eu tive. Ó, o primeiro, simplesmente para exibir só dizendo que é inteiro, e ele botou lá, 6. Já o segundo bloco, eu trabalhei com 7 dígitos. E ele fez, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa nesse 382. E o terceiro bloco, onde eu coloquei 0, 7, e ele fez, então, a inserção com zeros à esquerda. Que nem aconteceu no exemplo com float, aconteceu agora a mesma coisa no exemplo com inteiros. Ok? Seguindo aqui, então, nosso material. A mesma coisa que a gente fez antes. O material pede que você copie e cole o arquivo interpolacal string int, que é esse que nós estamos, renomeando para fstring, e depois fazendo a modificação disso que a gente tem para o padrão fstring. Então, vou te pedir novamente para fazer isso, copiar e colar, já fizemos antes, então você já sabe como é, e adaptar o novo arquivo para ficar dessa forma. Dá uma pausa aí, faz e a gente conversa já já. Vamos lá. Ok, está aí o meu já pronto. E a interpretação agora já é bem mais simples, pelo que a gente já conhece dos anteriores, né? É o padrão fstring, então lembre-se que tem um F antes das aspas, e aí vem todo o texto que eu quero que aconteça, sendo que quando eu abrir chave, eu vou puxar uma variável. Eu já posso formatar essa variável aqui mesmo, usando dois pontos e dizendo o que eu quero que aconteça. O D é para indicar apenas que é um valor inteiro, D de inteiro, né? D não tem nada a ver com inteiro, mas aqui é D para inteiro. E em seguida 7 dígitos para esses dois números aqui, e mais adiante 0,7, ou seja, com zeros à esquerda. Vou rodar com o botão direito e olha, ficou dessa forma. Exatamente a mesma saída do exemplo anterior, só que agora no padrão fstring, né? Contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos, é o que acontece com mantendo zeros à esquerda, e no exemplo acima, sem manter zeros à esquerda, mas ele se posiciona contando 7 dígitos do mesmo jeito. Tá bom? Então tá aí mais esse exemplo concluído. Seguindo aqui então o nosso material, essa é uma aula com diversos exemplos, tá bom? Agora a gente vai fazer um exemplo onde a gente vai aprender a formatar um número de CPF, que é um número totalmente fora de um padrão oficial, né? É um padrão Brasil, mas é muito utilizado. E é interessante que a partir daqui você aprende a fazer a formatação de qualquer número que não venha num padrão internacional, né? Que seja algo elaborado aqui para algo local, a gente tem como formatar do jeito que a gente quiser, sem a gente entender esse exemplo aqui. Então aqui o nosso material pede que você crie um arquivo chamado interpolacal string CPF. E depois coloque esse código lá dentro, execute e interprete. Vou pedir para você mais uma vez pausar, fazer isso tudo e depois a gente volta comentando. Então vamos lá. Voltei já com o meu arquivo feito. Vamos interpretar o que temos aqui. Olha, cria uma variável chamada CPF e muita atenção. Ela recebe um valor entre aspas, ou seja, ela é do tipo string, ela não é inteiro ou não é float. Ela está sendo salva como string porque já está com aspas. Até tem um comentário aqui, ó, CPF é do tipo string. Tudo bem?
para a gente conseguir fazer essas formatações diferenciadas, a variável já tem que ser string, não dá para trabalhar diretamente num float. Se você está com um valor em float, você vai precisar salvar como string para depois, então, fazer isso. A gente já viu no exemplo anterior, onde eu trabalhei ali com o número em reais, né, número em formato monetário Brasil real. Eu já converti um número ali para texto, né, um float para texto, para string. Então, é só olhar aquele exemplo. Bom, aqui eu já estou recebendo o número diretamente como string. E estou exibindo aqui, estamos utilizando aquele padrão .format, onde você simplesmente abre a chave e depois, fora das aspas, você escreve .format e puxa a variável. Então, ele vai exibir o valor como ele está, ok? Mas aqui nós temos uns comandos novos, tá? O comando if, que quer dizer se, a gente vai ter uma matéria, aulas e aulas específicas disso adiante. Mas apenas para a gente compreender o que está acontecendo aqui, o comando se, ele faz um teste, ele verifica alguma coisa, ele verifica diante de uma condição proposta. A condição proposta aqui é isso, len CPF, menor que 11. Isso é a condição. O len é uma funçãozinha que consegue contar quantos caracteres existem numa string. Então, quando eu escrevo len CPF, ele vai chegar aqui e vai contar quantos dígitos tem aqui. Vamos contar aqui isso do jeito que está, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. O número CPF que eu estou apresentando aqui, ele está com 10 dígitos, tá bom? Então, não sei se você sabe, o CPF, o padrão CPF Brasil, ele contém 11 dígitos, 11 números. Mas eu estou inserindo um número com 10. Isso é proposital. Existem vários CPFs de diversas pessoas que começam com 0. O meu, por exemplo, o primeiro dígito dele é 0. Então, eu estou considerando que alguém digitou um número de alguma forma em algum lugar, e se você recebeu isso como um numérico, esse 0 à esquerda foi descartado. Na hora que você converter isso para string, ele não vai vir com aquele 0 à esquerda. Por isso que eu já estou começando de um número com menos dígitos do que o padrão original, considerando que esse número oficialmente de alguém teria um 0 antes. Vamos pensar dessa forma, tá bom? E aí, esse len CPF vai retornar a informação de que ali tem 10 números, 10 caracteres. Só que o if está fazendo assim, ó, se na verdade o número que tiver ali for menor do que 11 caracteres, nesse caso é um exemplo que é menor, então ele vai fazer o que está aqui. Se por acaso não tiver menos de 10, se o número por acaso já tiver 11, essa parte aqui não vai acontecer nada com ela. Ele vai pular isso e vai vir para a parte em seguida. Repetindo, não sei se ficou claro, a gente vai falar muito mais sobre isso adiante, mas só para você ter certeza. Esse teste está verificando o seguinte: se o nosso valor salvo na variável CPF, se ele for com menos do que 11 caracteres, ele executa essas duas linhas. Se não for, se ele tiver, no caso, 11 caracteres, ele não executa, ele vai passar direto para o que vem depois. É isso. Então, aqui está acontecendo o seguinte: o nosso número tem menos do que 11. Então, ele vai executar essas duas linhas. Executando aqui, então, ele vai fazer o seguinte: a própria variável CPF vai ser executado para ela uma outra função, que é a função zfill. E essa função zfill, quando eu coloco ali 11, eu estou dizendo, ó, eu quero que você pegue o valor que tem ali, e se ele não tem 11, você preencha com zeros à esquerda até ficar com 11. Então, ele vai tornar esse nosso CPF aqui com um zero adiantado, porque o nosso só tem 10. Isso que o zfill vai fazer. Ele vai pegar, então, esse resultado, que é o CPF com um zero a mais, e vai colocar na própria variável CPF. Lembre-se que o nosso igual significa receba. Então, essa frase aqui está me dizendo o seguinte, esse comando todo me diz o seguinte: a variável CPF vai receber ela mesma com 11 caracteres. Então, você pode fazer algum valor ser modificado de uma variável e pegar essa modificação e salvar na própria variável. Ele vai apagar o valor anterior e vai receber um novo, tá bom? Então, aqui está acontecendo isso. A variável CPF vai agora ter 11 caracteres e o resultado disso eu vou salvar na própria CPF. Então, interpretando tudo, se eu não tinha 11 caracteres, agora eu vou ter. É isso que está acontecendo. Se eu já tinha, ele não vai fazer nada disso, né? Lembra que se eu já tinha 11 caracteres, ele pula essa parte aqui, ele não executa essa parte do código, tá bom? Então, ele agora vai ficar com 11 caracteres obrigatoriamente, né? Se eu já tinha 11, não mudou nada. Se eu não tinha, agora vai ter. E aqui, então, ele vai exibir, ó, o CPF sendo modificado com a função zfill, ele vai me mostrar agora como ele ficou.
Em seguida, uma nova variável chamada CPF formatado. Essa variável recebe agora várias chaves. Lembrando que a chave é onde você coloca um valor de uma variável. Então, se eu estou puxando várias, eu vou colocar vários valores, cada um em um ponto desse, né? Só que a formatação ficou, algo vai entrar aqui, depois ponto, alguma outra coisa vai entrar aqui, depois ponto de novo, alguma outra coisa vai entrar aqui, depois traço e alguma outra coisa vai entrar aqui, como se fossem 4 variáveis separadas por ponto, ponto e traço. O padrão do CPF, se você lembra muito bem, ele é esse formato, são 3 dígitos, ponto, mais 3 dígitos, ponto, mais 3 dígitos, ponto, no final, traço 2. 3.3.3, traço 2. Esse é o padrão CPF. E aqui eu consigo pegar da variável CPF, que é essa que está já com 11 daqui ou daqui originalmente, vai depender de como isso aconteceu. Ele vai pegar, agora atenção, hein? Tem que ser variável string para isso acontecer. Os 3 primeiros dígitos, vai colocar aqui. Depois, aqui está de 3 a 6, mas na verdade ele vai pegar o 4, o 5 e o 6. É assim que ele funciona, tá bom? De 3 a 6 vai pegar o 4, o 5 e o 6, o quarto, o quinto e o sexto caractere e vai colocar na segunda posição. Aqui está de 6 a 9, então ele vai pegar o 7, o 8 e o 9, vai colocar nessa posição. E aqui está 9, 2 pontos. Ou seja, o 9, na verdade, é o décimo, conforme aconteceu com os anteriores, é sempre um que vem a mais, então considera aqui que ele vai pegar o décimo, só que como eu não coloquei um fim, é do décimo para frente. Só que ele vai pegar o décimo primeiro, enfim, vai colocar lá no final. São 11 caracteres, né? O décimo primeiro aqui. Eu poderia botar 9, 2 pontos, 11. Ele ia pegar o 10 e o 11. Mas se eu botar só 2 pontos, ele já pega dali para frente até o fim. E é isso que sobrou mesmo, então vai dar certo. Então ele vai montar essa estrutura pegando partes do valor do CPF. Mas isso só acontece porque a variável CPF ela é string, lembra disso, tá bom? Depois ele vai exibir o valor já formatado. A variável CPF formatada, eu puxo só ela uma vez e ela vai trazer toda a estrutura que aconteceu ali para montar ela. Botão direito, rodei e olha lá como é que ficou. Ó. Primeiro o valor normal que eu inseri. Ele apareceu do jeito que eu digitei lá no início, né? Depois, o if aconteceu aqui e ele tinha 10 dígitos, então ele executou aqui para modificar para 11 e entrou um zerinho na frente. Agora sim, estou com 11 caracteres. Eu preciso ter 11, né? Porque senão eu não consigo fazer a terceira etapa aqui. Ia dar erro se eu não tivesse com 11 caracteres. Na hora que ele puxasse aqui, a falta ia acontecer, né? Então, na terceira etapa, ele conseguiu formatar quebrando em pedaços. Ó. E quando eu exibi, ele me trouxe toda essa formatação. Fazendo uma pequena modificação aqui, ó, se eu colocar um dígito a mais na frente, tipo 4, e rodar novamente, observa que ele só mostrou CPF inserido e CPF formatado. O inserido está vindo daqui e o formatado está vindo daqui, ou seja, ele pulou essa parte, não executou, porque aqui ele já verificou se fosse menor que 11 ele faria, mas como já estava com 11, ele não fez, né? Não é menor do que 11, então ele pulou essa etapa toda. Então o if faz isso, né? Ele executa ou não, de acordo com uma condição, um trecho de código aqui. Mas a gente vai ter aulas e aulas mais adiante sobre isso. Eu só estou falando disso exatamente agora, esse trechinho, para a gente entender como eu formato um número especial, como é o caso do CPF. Tá bom? Vou voltar ali a 0 no início, para ele rodar o nosso if e ficar mais utilizado aqui o nosso código. Ok? Seguindo o nosso material, estamos aqui. Fazer agora aquela mesma estrutura, né? Queria copiar e colar o arquivo renomeando para o finalzinho para f-string e fazer as modificações do que eu tinha para usar esse padrão f-string, que é com f antes das aspas, né? A gente está sempre fazendo o ponto format e também em seguida o f-string para a gente sempre comparar um com o outro. Então, vou te pedir, por favor, para pausar o vídeo, fazer o copia e cola do arquivo renomeando dessa forma e fazer as adaptações conforme está aí. Depois a gente volta comentando. Vamos lá. Ok, voltei aqui com o meu já feito, né? E vamos conversar aqui. Olha, botei f de f-string, né? Antes das aspas e depois puxei a variável pura e ele, como é uma variável até mesmo string, ele não vai modificar nada, vai acontecer como ela é, né? Em seguida, o if que a gente tinha e
Aqui não foi mudado nada nessa linha do CPF, mas aqui no print aconteceu outra modificação. É F, para dizer que é um F-string, puxa a função dentro da variável CPF. Né? Foi feita toda a modificação aqui, depois eu exibo ela já com 11 dígitos. E ficou dessa forma. Em seguida, a variável CPF formatada, eu botei F na frente e vim fazendo todas as formatações necessárias ali mesmo dentro das chaves. Depois exibir. Mesma estrutura que aconteceu no anterior, vou rodar com o botão direito. Tive as mesmas respostas, só que agora sempre fazendo com o nosso F-string. Ok? Acho que o F-string já está bem claro, né? É só a gente treinar mesmo a modificação de um para o outro para compreender, mas a lógica dele já está, acho que bem tranquila para todo mundo que está fazendo desde o início aqui conosco, né? Bom, o próximo aqui, slidezinho nosso. Esse é o último desse nosso vídeo, tá bom? A gente vai criar um novo arquivo chamado interpolação underline string underline %. Porque existe um outro formato outro formato de formatação, feio isso, né? Existe um outro modelo de formatação, melhorei a frase, né? Além do ponto .format e do f-string, existe o %format. Então, ao invés de eu trabalhar fazendo um exemplo de cada um para 3 coisas, eu preferi deixar esse %format só num exemplo pequeno, pegando um apanhado de tudo que a gente viu, até porque eu considero ele um formato menos utilizado. Tá? Na verdade, na minha opinião, o mais utilizado é o f-string e o .format, porque ele é muito utilizado para quem já é mais da antiga do Python, e esse é um terceiro formato. Ele existe, é bom que você saiba que ele existe, porque você pode encontrar códigos nesse formato por aí, ou se você quiser, você pode gostar e querer fazer desse jeito também, nada te impede, tá bom? Mas eu dei uma ênfase maior para os outros dois. Então, vou te pedir para criar esse arquivo, digitar isso aqui, e em seguida a gente vem conversar sobre a estrutura dele, tá bom? Então, mais uma vez, dá uma pausa aí e a gente já volta conversando. Vamos lá, já digitei aqui o meu. Vamos interpretar o que nós temos aqui. Olha, eu criei 3 variáveis, uma de cada tipo, de propósito, para a gente ver o comportamento delas nessa nova formatação. Então, eu criei uma variável chamada nome, que já está recebendo aqui Carla Joaquina. Então, ela é do tipo string, tá? Entre aspas, inclusive, para garantir isso. Até deixei comentário aqui, ó, uma variável que ela funciona no tipo string. Já uma outra variável chamada idade, eu coloquei ali o número 27 e ela vai então trabalhar no tipo int. Você lembra muito bem que se você quiser validar os tipos, né, verificar quais são, basta que você crie um comando print, puxando a função type e colocando a variável lá dentro. Ele vai te dizer o tipo que essa variável tem, tá bom? Mas eu não vou fazer isso aqui não, só estou te relembrando. Se você quiser, aí com calma você pode validar isso. Mas estamos aqui com esses 3 tipos. Para fazer a formatação nesse nosso formato agora, o %format, você faz assim, ó, não tem F na frente, você puxa o texto que quiser e na hora que você quiser colocar uma variável, nesse texto você coloca %. E aí o Python vai entender que ali pode entrar uma variável, que ali vai entrar uma variável. Então eu coloco S para dizer que a variável é do tipo string, ou eu coloco D para dizer que ela é do tipo inteiro, mesmo esquema dos anteriores, correto? Ou eu coloco F para dizer que ela é do tipo float. Nesse exemplo aqui do float eu já até formatei, inclusive, a estrutura como eu quero que aconteça na parte decimal. É a mesma lógica toda do que a gente viu em todos os floats anteriores, tá bom? Então aqui eu só dei um exemplo, onde eu botei %.2f. O que isso vai dizer? Eu quero que ele pegue a variável altura, nesse caso, que é a variável float, e eu quero que antes da parte decimal não tenha formatação nenhuma, venha como está. Ele vai escrever então o valor número 1 ali. Mas depois da parte decimal, eu quero 2 dígitos. Então ele vai botar 7,5 ou 7,6. Pode ser que ele arredonde, né? Vamos ver como é que fica. Tá bom? Aí depois das aspas você escreve % e puxa a variável que você quer. Então aqui onde está % vai entrar uma variável e aqui é esta variável que vai entrar. Né? Eu vou colocar a variável nome nesse ponto aqui. A variável idade vai vir nesse ponto, a variável altura vai vir nesse ponto. E aqui um último exemplo, onde eu puxei as variáveis todas, aliás, juntas no mesmo print, para você ver como é que é tendo tudo junto. Ó. Eu fiz assim, ó, %S possui %D anos e tem %2FM de altura.
Na verdade, eu estou querendo o seguinte, ó, as variáveis nome, idade e altura. Então, a primeira variável vai estar no primeiro porcento. Então, imagine o seguinte, nome, porque porcento %S é para dizer que ela é string, então esse S não aparece, né? Então vai vir aqui, nome, que é Carla Joaquina. Então, Carla Joaquina possui. Idade, a idade dela é 27, então vai vir 27. D é de inteiro, então não aparece esse D. Então, Carla Joaquina possui 27 anos e tem, aí eu estou puxando aqui outro porcento, ou seja, a variável altura. Então, vai puxar o valor aqui, 1759, só que eu estou formatando. Então, tem 1,75 ou 76, vamos ver o que vai acontecer. M, esse M vai aparecer. Ah, mas ficou o F e o M juntos. Ué, tudo bem, não tem problema. O F é da formatação. O M já é texto normal, igual aos outros. Então, ele vai puxar o valor da variável M. Tipo, vai aparecer 1,76M, que é a altura em metros, né? De altura. Então, ela tem 1,76 metros de altura. É isso. Vamos rodar, botão direito, Run. E tá lá, foi exatamente isso mesmo, tá bom? Ó, primeira formatação da altura aqui, que arredondou, 1759 virou 176, tá bom? As outras variáveis anteriores foram exibidas normalmente, mas eu puxei aqui a primeira dizendo que é string, a segunda que era int. E aqui no final uma frase maior onde eu puxei todas elas juntas e formou a frase. Ó, Carla Joaquina possui 27 anos e tem 1,76 m, atenção no m aqui, é esse mzinho agarrado no 2F, né? De altura. Ok? Tivemos aí um vídeo hoje com vários exemplos, exemplos muito importantes. Ficou tudo organizadinho aqui para você guardar para sempre e estudar. E sempre que tiver dúvida, volta e consulta ali na hora que você estiver elaborando suas atividades e precisando montar a estrutura numérica toda, a exibição dela, né, a formatação disso tudo. É muito importante ter isso guardado porque você vai precisar bastante. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!